Alô? Olá, gente, boa tarde. Eu sou Bernardo Issa, trabalho no ICMBio, tenho ajudado um pouco nessa agenda das trilhas e daqui da organização do Congresso. E com prazer eu fui convidado aqui para ajudar o desenvolvimento dessa mesa que vamos ter agora, que chama Como Implementar e Gerir uma Trilha de Longo Curso. Essa mesa... Eu vou convidar as pessoas aqui, vou descrever a mesa então. Por favor, eu queria chamar o Júlio Maia, que é da trilha Amazônia Atlântica. Por favor, Júlio. O Ricardo Câmara, do Caminho das Ararunas. O Ivan Terra Limpa, quer dizer, Ivan Amaral, da trilha Transcarioca. Por favor, Ivan. E a Rose Faria, do Caminho do Planalto Central. Por favor, Rose. A ideia geral dessa conversa aqui é exatamente a gente trazer um pouco do passo a passo. Ela está inspirada no passo a passo de como implementar e gerir uma trilha, que é um documento que a rede produziu, que está disponível no site da rede, óbvio, ali é um guia, um manual frio, então cada um dos especialistas aqui e cada um foram selecionados a dedo, porque nas trilhas que eles trabalham tem como ponto forte alguns desses temas que eles vão tratar aqui com a gente hoje. E por uma coincidência também, o Ministério do Meio Ambiente resolveu ajudar e fazer uma impressão desse manual do passo a passo, com uma pequena adaptação. Então, a rede gentilmente cedeu a publicação, e o Ministério do Meio Ambiente amanhã, se eu não me engano, vai disponibilizar o folheto com esse passo a passo, que eu acho que é uma ajuda importante para quem está querendo enfrentar esse desafio, começando do zero, enfim, ou quem já está lá na frente, mas que também quer rever seus passos. E é isso. Queria convidar, então, primeiro o Júlio para fazer uma exposição, porque o Júlio vai falar um pouco do território, o que você tem que olhar, quer dizer, cada um vai falar o que quiser, mas com a ênfase um pouco nessa questão do território, o Ricardo um pouco na relação com as comunidades, enfim, também compartilhando a experiência da implantação deles, o Ivan, que é o coordenador da área de sinalização da rede, vai falar da sinalização e de outros aspectos. Por favor, Ivan. E a Rose também, que é especialista em aspectos jurídicos, e lá o Caminho do Planalto Central, eles têm um desenvolvimento muito grande sobre a relação com os voluntários, ela também vai dar uma ênfase nisso. E é isso, gente. Bom trabalho aí para todos. Eu vou ficar dali anotando aqui, ó. Beleza. Tá com o microfone aí. Alô. Também. O Júlio vai começar, então. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Bernardo. É uma honra estar aqui, né? Atuando aqui só com essas feras, né? Então, para mim, é uma alegria muito grande mesmo. Bem, dentro da trilha Amazônia Atlântica, lá no Pará, quando a gente começou, a gente não tinha manual, né? E não tem receita de bolo, né? Não tem nada que... O que a gente tem hoje no manual, vocês vão ver, são diretrizes, né? São princípios, coisas que podem nortear, mas a implementação da trilha, a criação da trilha, sair do zero é uma coisa muito individual, né? E trazer aqui um pouquinho da experiência que a gente teve lá, talvez não seja um grande exemplo, mas eu acho que é um exemplo, né? Então, quando a gente começou a fazer a trilha longo curso, a trilha Amazônia Atlântica, primeiro que a gente teve um esforço anterior, que foi a criação da Rota do Guarumã, que foi uma trilha de 30 quilômetros, que foi totalmente sinalizada dentro da região metropolitana de Belém, dentro de 3 unidades de conservação estaduais. Na época eu era gestor de unidade de conservação e a gente implementou isso lá. E aí, já com esse entendimento e já atuando aqui dentro da rede, com todas essas feras aí a gente começou a implementação da trilha Amazônia Atlântica. E já era uma vontade, só resolvi meter a cara mesmo quando a gente tinha bastante segurança, porque fazer uma trilha de longo curso não é uma coisa que você começa e para da noite para o dia, né? Então, se começar a criar uma trilha de longo curso, a gente, primeiramente, tem que ter na cabeça que quando você começa isso, você só tem data para começar, você não tem mais data para terminar.
né? Então, a gente vai se revezando na liderança dessa coisa toda, mas a gente acaba tendo um compromisso, uma responsabilidade de saber que aquilo ali tão cedo você não pode largar, né? Então, começou com isso. E aí, quando a gente foi para a implementação propriamente dita, eu queria chamar a atenção aqui da definição do percurso, né? Então, tem duas coisas hoje que me chamam muita atenção na trilha, o percurso sinalizado e o serviço, né? Inclusive, alguns municípios chamam a gente lá no Pará, né? Olha, eu queria implementar uma trilha de longo curso aqui, e a gente sempre, com toda a disponibilidade, vai, né? E a gente fala assim, ó, a gente tem Igarapé, a gente tem isso, a gente tem aquilo. E aí, quando a gente falou, ó, beleza, show, legal, mas assim, tudo isso que você tem aqui, praticamente todos os municípios têm, né? Então, assim, a gente faz uma trilha longo curso no interior do Brasil, a gente concorre com a turma, a gente concorre com o litoral, né? Então, as pessoas querem ir para a praia. Então, como é que a gente vence isso? Com qualidade de informação, né? As pessoas saberem quanto vão percorrer, o que vão encontrar. Então, esse componente do serviço é muito importante. E a definição do percurso. Como é que a gente fez isso, né? No nosso caso, a definição do percurso, a gente definiu primeiro um percurso geral. No nosso caso lá, seria da região metropolitana de Belém até Bragança, que já é um destino turístico lá no Pará. E aí a gente resolveu isso. E já tinha um projeto antigo da Setur, da Secretaria de Turismo do Estado, que é a Rota Turística Belém-Bragança, aproveitando uma antiga ferrovia, né? Então a gente falou, vamos fazer um modal de bike para esse roteiro turístico que já existe. Isso é uma coisa muito importante, que é o quê? A gente entrar em sinergia, né, em cooperação com políticas públicas já existentes, né? Então, existia uma política pública estadual já existente, beleza. A Rede Brasileira de Trilha é uma política pública nacional, sim. Então, assim, vamos entrar em sinergia com as políticas públicas em nível federal, nível estadual, nível municipal. Isso foi para a gente uma premissa. E aí, quando o ICMBio entrou na parada, o ICMBio falou, não vamos até Bragança, que dá de estrada de Belém 300 quilômetros. Ele falou, não, vamos até a Serra do Piriá, já na divisa quase com o Maranhão. E aí ele falou, ó, é uma coisa impossível, tal. O pessoal do ICMBio, não, é um território já aqui, a gente tem bastante domínio, e aí a gente resolveu aumentar o território. E até aquele momento a gente só sabia as duas extremidades da trilha, né? E a gente começou a pensar em fazer um percurso que fosse um percurso assim que a gente não tivesse tanta dificuldade, seria um percurso jamais trilhado, onde a turma lá de bike já percorre o tempo todo e tal. Mas depois a gente fez um grupo de amigos, colegas, pessoas que tinham qualidades que se complementavam. Começamos a conversar no meio da pandemia, isso foi 2020, né? Junho de 2020, a pandemia lá em cima, a gente só fazendo reunião remota. Aí a gente começou a definir o que a gente queria. Nesse momento, a gente começou a sair, então, desse percurso que já era mais batido pelas bikes, e ir para um ambiente já menos conhecido. E aí o nosso raciocínio foi, não vamos sinalizar um percurso já conhecido, vamos sinalizar o que a turma ainda não conhece. Esse foi um desafio grande, porque a gente sabia que seria mais difícil, que a gente teria menos voluntários em campo para sinalizar nos territórios, e foi assim que a gente fez, e hoje a gente não se arrepende de nada, porque a gente ajudou a despolarizar a atividade turística, recreativa dentro do Estado, e a gente deu luz a territórios que estavam à margem da administração pública, margem da administração pública municipal, estadual, federal. E aí foi muito interessante. Integramos 5 territórios quilombolas por essa trilha. E como é que a gente foi fazendo isso assim, de forma pragmática, né? Muita gente me pergunta isso, mas como é que vocês fizeram? Tá, beleza, mas... Então, como é que a gente fez? A gente primeiro decidiu como que seria esse percurso de forma macro, colocamos isso lá no Google Earth. Ó, isso aqui é o percurso macro, e agora vamos decidir. Então a gente foi fazendo contato com esses grupos de bike, né? Que lá no Pará tem muito. Então, grupos de 50, às vezes 100 ciclistas que pedalam toda semana e tal. Aquela coisa, a gente foi falando, olha, a gente está pensando numa trilha assim, assim, assado. Nessa época, a gente ainda estava resolvendo o nome e resolvendo o logo. Né? A gente explicando, e aí o pessoal achando interessante, e a gente foi mapeando. Ele falou assim, olha, você percorre quais são os melhores caminhos? O cara, olha, faz assim, vai assado, tem uma trilha assim, tem outra. Você tem o KML, o KMZ, manda aí. Aí a pessoa manda. Aí mandava, aí a gente começava a coletar KML, KMZ dessa turma que já percorria esses territórios.
gente foi no Wikiloc, que é um aplicativo muito legal também, que é uma plataforma aberta, muitos de vocês certamente já conhecem, uma espécie de rede social, né, de trilhas, alguma coisa nesse sentido. E o Wikiloc a gente ia procurando por ambiente. Né? Eu botava no... aí eu olhava lá, e pelo desktop dá para a gente fazer o download. Né? No celular não, mas no desktop dá. Aí eu ia fazendo download. Aí a gente ia fazendo download do que tinha no Wikiloc, ia perguntando para a turma, e vendo com os grupos de bike. Aí tinha aqueles eventos de ciclismo, que dá 500 ciclistas e tal. A gente ia no evento, às vezes pedia o percurso em KML, KMZ e tal, pedia para a turma, eles ofereciam, e a gente foi conectando, pegando dica do pessoal regional, e algumas pessoas desse, digamos, núcleo duro, né, da trilha, começaram a falar, de fato, eu já fui ali e tal, papapá. Então a gente foi atrás dessa galera que já conhecia o terreno. E aí a gente foi organizando isso e passando por uma V1, uma versão número 1 aqui da trilha. Quando a gente começou a falar, olha, daqui, por exemplo, de Belém a Castanhal, a gente vai por aqui. Aí a gente pegava o carro e ia, né, quando não, de bike mesmo e tal, e fazia o percurso. Aí a gente ia para campo. Quando a gente já tinha um percurso macro, aí que a gente ia para campo. Quando a gente ia para campo, a gente legitimava aquilo. Pô, beleza, esse percurso aqui é legal, show de bola. Ou não, esse percurso aqui vai ter que ajustar. A gente ajustava em campo, reconhecia mais uma parte do território, a gente não passava só na trilha, para ver se a gente não estava perdendo alguma oportunidade. E aí a gente foi definindo, mapeando isso e tal. E depois a gente... Agora sim, agora a gente tem um percurso. E aí vamos avançando, vamos avançando. Quando a gente começou a sinalizar próximo de Belém, por exemplo, de Bragança para Viseu, quer dizer, do último terço da trilha, a gente nem sabia ainda com detalhes como que ia ser, mas a gente já começou a sinalizar onde a gente já sabia. Então, às vezes, não sei aonde que é o percurso todo, não sei como é. Cara, já tem um percurso que você já sabe que vai ser ali, a gente já começava a sinalizar. E quando a gente começa a sinalizar, a gente gera engajamento, é mídia social e tal, e aí a gente oportuniza pegar parceiros lá na frente. E foi isso que aconteceu. E aí a gente foi nessa onda, fazendo esses percursos, definindo isso com calma, fazendo o reconhecimento. Então a gente fazia primeiro um trabalho de satélite mesmo, né, de remoto, vou botar assim, e depois ia para campo. Quando a gente ia para campo, a gente acabava fazendo algum ajuste fino. A gente ficou nessa história 1 ano e meio. A gente ficou 1 ano e meio definindo o percurso. Eu vou falar assim que a gente definiu o percurso 1 ano e meio? Não, com 1 ano mais ou menos, aliás, 2020, né, 21, 22, a gente demorou 2 anos, desculpa. 2 anos para falar assim, hoje a gente tem um percurso lindo, filé mesmo. Hoje a gente tem o melhor de cada região aqui. Mas a gente, antes disso, a gente já tinha um percurso. A gente sabe que as trilhas de longo curso, elas não estão escritas na pedra, né? Depois a gente tem como ajustar esse percurso. Mas é claro que a gente não quer começar uma trilha e daqui a 6 meses alterar percurso. Depois de 2, 3 meses alterar de novo. Não, a gente quer alterar percurso sim, lá na frente, mas a gente quer ter um percurso minimamente, né, consolidado e tal. Então foi isso que a gente fez. Então depois desses 2 anos, hoje a gente tem com segurança, que a gente tem hoje 440 quilômetros, né, praticamente todo fora de asfalto. A trilha Amazônia Atlântica é uma trilha que pega muito, que a gente chama lá de ramal, mas são as estradas de terra, e algumas trilhas no meio da mata mesmo e tal, né. E aí a gente foi conectando e sempre chamando muita atenção para as áreas protegidas. Hoje a gente conecta 11 áreas protegidas. São 6 unidades de conservação, entre elas são 4 reservas extrativistas e 2 APAs, e são mais 5 territórios quilombolas. Então, passar num território quilombola, para a gente, era prioridade. Né? Passar numa área protegida, para a gente, era prioridade. Né? Então, a gente foi, assim, definindo o percurso. Ou seja, fazendo um trabalho ali com o Wikiloc, o pessoal que publicava no Strava, né? Depois a gente foi para campo fazendo ajuste fino, e no final das contas a gente foi tendo esse percurso. Hoje a gente já tem um percurso de 440 quilômetros e ainda tem percursos alternativos que a gente já mapeou. Né? Então a gente já disponibilizou isso hoje tudo no site. Né? Então a gente tem um site da trilhaamazoniaatlântica.com.br, lá a pessoa faz o download desse arquivo, KML, GPX, né, a coisa toda, pode navegar,
já tem informação qualificada. Uma coisa que ajudou muito a gente foi quando a gente resolveu entrar na parceria com o E-Trilhas, né, que o E-Trilhas é o aplicativo hoje oficial da Rede Brasileira de Trilhas, e quando a gente foi para o E-Trilhas, a gente se obrigou, né, a dividir a trilha em trechos, aí a gente foi de fora para dentro, aí a gente dividiu a trilha em 7 trechos e qualificou, porque no aplicativo é muito bacana, porque você qualifica aquele trecho. Então, qual que é o nível de exposição ao sol, qual que é o nível de dificuldade, tem disponibilidade de água, quantos percursos, quantos quilômetros do percurso, foto. Então, hoje as pessoas têm como fazer a trilha, que já tem 260 quilômetros aproximadamente sinalizados, dos 440, mas ela já tem condição de fazer a trilha já com informação qualificada de cada percurso, o que ela vai encontrar, quanto que ela vai percorrer, né? Então, com bastante informação. Então, foi esse mais ou menos o nosso caminho até aqui, né? A gente sabe, a gente quer cada vez mais, o nosso objetivo na Trilha Amazônia Atlântica não é a implementação da trilha, mas sim a implementação da trilha e de outras trilhas pelo Pará todo. A gente quer que, no final das contas, a gente tenha, de fato, uma grande rede de trilhas, né? E formar uma rede paraense de trilhas, compondo uma rede brasileira de trilhas, né? A gente dá toda a força para os municípios, inclusive, criarem redes locais de trilhas, né? Então, esse é basicamente assim, o esforço que a gente emprega hoje lá na Trilha Amazônia Atlântica. Maravilha, Júlio, que boa experiência. E eu estou espremendo eles aqui no tempo para depois eles terem chance de espremer mais com algumas perguntas e saber mais um pouquinho das coisas. Então, agora, por favor, o Ricardo Câmara vai falar um pouquinho lá da experiência do caminho das Ararunas. Isso, lá bom, na boa Paraíba. tarde, tudo bem? Boa, obrigado, se você me permite, eu vou ficar em pé, né? Não consigo, tenho dificuldade de Faz falar favor, meu sentado, amigo, fique à vontade. Bom, eu sou o Ricardo Câmara, sou da Paraíba, né? Então a gente desenvolveu o Caminho das Ararunas desde 2017, vem desenvolvendo. E além do coordenador do Caminho das Ararunas, eu sou o presidente do Fórum de Turismo lá da região, onde a trilha está. E agora a trilha está entrando, além da Paraíba, está adentrando o território do Rio Grande do Norte. Ela já entrou em outro estado, já que está numa região ali entre 2 estados. Já vai com 110 quilômetros de trilha implementada e sinalizada, né? Então, nesse processo da implementação da trilha, eu fiquei para falar com vocês a respeito da nossa relação, como tem sido com as comunidades. Então, sempre que eu assisto às reuniões, eu participo da rede de trilhas, das lives, e hoje até mesmo eu percebi, e eu tenho percebido, e isso acho que a maioria já percebeu, que as trilhas, todas estão em processos. Algumas estão em um processo mais de maduro, vamos dizer assim, estão mais amadurecidas, outras estão em processo de início. E é comum, e será comum, que algumas trilhas elas passem pelos mesmos problemas, ou problemas parecidos, ou desafios, ou dificuldades. Então, eu acho que isso é legal a gente estar aqui, para a gente trocar essas experiências e ter conhecimento e ciência desde já que nós teremos problemas iguais e alguns que serão diferentes, porque nós estamos em um país continental, né? São biomas diferentes, aqui está a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, né? Que no caso do Caminho das Ararunas, está na região de Caatinga, né? Já é uma outra realidade, mas, bom, então nós hoje, como é que está a trilha? Sim, deixa eu voltar aqui. Então, como é que o processo de implementação começou? A trilha começou em 2017, bem rapidinho, né? Mas, na realidade, a gente começou a sinalizar só no final de 2018, início de 2019. Logo quando chegou a Covid, né, a gente estava no processo de sinalização da trilha, né? Mas, quando a gente começou a sinalizar, o que a gente percebeu? Né? A gente percebeu que a gente não poderia sinalizar simplesmente sem a participação da comunidade e sem as lideranças locais. Não se podia fazer isso. Até porque, por mais que eu, ou que você, ou que nós que estamos aqui, mas eu já faço trilha em tal local há 30, 40 anos, eu conheço aquela trilha, já fiz, já dormi, já acampei, já levei grupos. Você pode até conhecer a trilha, o percurso, porque todos os lugares existem trilhas. Claro que para você fazer uma trilha de longa distância, você precisa conectar essas trilhas, né?
como as pessoas dizem lá no Nordeste, vamos amarrar uma trilha uma à outra, né? As pessoas falam geralmente isso. Então a gente percebeu que era necessário, era muito importante que os líderes comunitários tivessem, por quê? Primeiro, o que tem nessa trilha que possa oferecer de experiência ou de diferente às pessoas? Porque eu posso fazer uma trilha, sim, mas vai ser mais uma trilha como todas as outras as trilhas. O que ela tem de importante? O que ela tem de interessante? O que ela tem, o que ela vai oferecer a mais? O que ela vai agregar àquela pessoa que vai fazer essa trilha? Então a gente começou a conversar com os presidentes de associações rurais, porque a trilha ela corta, o Caminho das Ararunas, ela corta várias agrovilas rurais, né? Várias agrovilas rurais, e a gente percebeu que os presidentes das associações elas poderiam ser o elo entre as pessoas que estavam implementando a trilha, mas poderia fazer essa ponte com a comunidade. Porque geralmente a gente chegava assim, olha, o que tem aqui na comunidade, né? E aí o presidente dizia, olha, tal morador, ele sabe onde tem sítios arqueológicos, ele sabe daquela capela que foi de 1800, 1700, ele sabe de tal lugar onde houve uma guerra, uma batalha entre os índios potiguares e tabajaras, que eram os índios que habitavam Paraíba e Rio Grande do Norte, e eles guerreavam entre eles. Então, a gente viu que tinha essa riqueza, né, tanto natural como histórica, né, o patrimônio histórico material e imaterial, que não poderia ficar de fora, em hipótese alguma, na construção da trilha. E quem poderia nos dar essas informações e levar a estes locais eram os moradores. Os moradores que ali estavam há 80 anos, há 70, há 60 anos, há 50. Então, eles tinham essa base, eles tinham esse subsídio que a trilha precisa ter, além de um percurso, ela precisa ter essas informações e essa participação, porque você dá alma à trilha. A trilha começa a ganhar alma, ela começa a ganhar vida a partir do momento da participação. Eu estou falando aqui do patrimônio natural, estou falando aqui do patrimônio histórico, material e imaterial, mas nós também não podemos esquecer dos empreendimentos que há nesses locais, né? Que há nessas agrovilas, que há nesses locais. Porque, pelo menos na realidade do Nordeste, não ser a realidade dos lugares do Brasil, é comum quando você chega nas agrovilas, você não vê placa de nada, ou melhor, nós não víamos placa do que tinha. Geralmente os moradores produziam algo para vender um morador de outra agrovila, ou de alguém que ia passando numa bicicleta, de alguém, fazia o boca a boca, né? Então a gente começou a fazer essa conversa com eles, com os presidentes das associações e com os moradores, a necessidade de não ver apenas para dentro da comunidade. A comunidade se vê para fora. Ela começar a ver a oportunidade que poderia vender os seus serviços e produto para fora. Mas esse foi todo um trabalho de conscientização, de conversa, que começou desde 2018 e continua. Claro, a gente não sabe, como o Hugo falou no início, não tem fim, né? A gente não sabe como é que termina, porque isso é um processo que você também vai trazendo você vai trazendo as instituições. Só que a partir do momento que você traz as outras instituições para dentro das comunidades, para conversar com a comunidade, e aí você tem que ter uma prudência. Que prudência? Em que sentido você quer dizer isso, Ricardo? Porque quando você traz, nesse processo de levantamento, e traz a comunidade para dentro desse processo, o que foi que a gente percebeu? O que foi que nós percebemos? Nós percebemos que houve algumas comunidades que criou uma certa resistência, porque se ele não entende, se ele não compreende, mas essa trilha é da SUDEMA. A SUDEMA é o órgão de meio ambiente do governo da Paraíba, é uma autarquia que cuida das questões ambientais do governo da Paraíba. Então, se ele tem algum tipo de conflito com aquela instituição, ele se fecha. Então, ele precisa entender que a trilha, o maior beneficiado são eles mesmos, eles poderão ser beneficiados, né? Com a venda de produto, com a comercialização e serviços. Eles precisam ter esse entendimento. Entanto, que quando eu vou conversar com eles e com os presidentes das associações, eu me apresento como presidente do Fórum de Turismo. Como eu trabalhei na prefeitura da cidade, eu dizia, olha, eu estou aqui como um funcionário pouco da prefeitura, eu estou aqui como pessoa que trabalha na SUDEMA ou trabalha em tal lugar. Por quê? Porque existe uma certa resistência quando vai uma instituição só, mas quando uma instituição que
o Fórum de Turismo, que tem um papel de fazer esse trabalho entre empreendedores, né? De fazer essa articulação entre eles, ele entende como uma instituição ou algo neutro. Eles se abrem para o diálogo, né, e para a participação. Então, o que a gente percebe aqui foi nessa figura, aí já foi uma oficina que a gente fez com a comunidade. Tá? A gente fez relações com as comunidades locais, se a gente tem participação dos voluntários. Quem são esses voluntários? Os voluntários são turismólogos, são biólogos, são geógrafos, historiadores, moradores locais, que conhecem as trilhas, que conhecem as capelas, que conhecem as ruínas, que conhecem as civilizações, os sítios que estão lá arqueológicos. A gente chega lá, olha, você já viu uma foto, mostra uma foto para ele, um desenho assim, lá o agricultor, ele geralmente nem sequer às vezes sabe ler, ele sabe escrever, ele diz, olha, eu já vi um desenho desse, uma figura, um desenho numa pedra, no meio do mato, assim, vou levar você lá. Né? Então, esse trabalho, ele é muito importante. Então, a gente conseguiu, durante o processo de implementação da trilha, descobrir 15 sítios novos arqueológicos, e a gente conseguiu também registrar no IFAM, lá na Paraíba, estão todos registrados. Né? No outro momento, acho que a rede precisa discutir essa questão do IFAM também, porque no caso do Caminho das Ararunas, nós temos um trecho que você vai passar por dentro ou ao lado de muitos sítios arqueológicos de civilizações que estiveram ali naquela região entre 8 e 10 mil anos. E no caso da Paraíba, né, já tem lá próximo do Caminho das Ararunas, já tem, recentemente a gente ficou sabendo, através da Universidade Estadual da Paraíba, que eles estão estimando uma descoberta de mais de 1.500 sítios arqueológicos, né, que inclusive pode até mais futuramente ultrapassar a Serra da Capivara. Né? Isso já é uma... teve alguém que não gostou da informação. Então, isso aqui é onde começa a trilha lá na cidade, mas isso não vem ao caso. Isso aqui conta um pouquinho a história, né, por que colocamos o Caminho das Ararunas, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Tá? A gente tem mais de 70 pessoas hoje, 8 áreas de reservas, 16 comunidades cortadas pela trilha, comunidades geralmente são agrovilas, como eu falei, tem artesãos que trabalham com madeira, artesãs, pessoas que trabalham com criação de abelhas sem ferrão, pessoas que trabalham com produções de queijo, pessoas que trabalham com hortas orgânicas, e a gente está nesse processo ainda de catalogação. A gente catalogou muita coisa já conseguiu introduzir algumas pessoas nesse processo de comercialização de venda. Algumas áreas já tem áreas de camp, já tem pousadas que vai de R$40 a diária a R$800, né? As capelas. Então, tudo isso, gente, foram feitos com as comunidades. Tá? Esses levantamentos, essas descobertas. Tinha lugar aí que eu já frequentava há 15, 20 anos, e eu passava ali e não sabia que ali ao lado tinha uma ruína histórica do final de 1700. Né? Então, é isso que eu falo. Você pode achar que porque tem 20, 30 anos de trilha e acha que já conhece aquele trecho, não. Eu acho que a comunidade é o caminho que a gente deve se aproximar deles. Às vezes as pessoas dizem, mas você passou horas conversando com a comunidade. Eu digo, não, a gente não pode simplesmente implementar uma trilha sem ouvir as pessoas, sem a participação delas. Né? A gente já tem mais de 50 atrativos, né? Já catalogados. Né? Sim, em alguns lugares já tem uma placa informativa bilíngue, a gente colocou em alguns lugares. Quem financia essas placas? Clínicas odontológicas da cidade, farmácias, eles colocam lá a logomarca no rodapé da placa. Né? A gente tenta trazer o máximo possível o empresário para dentro desse processo, né? E não depender totalmente do poder público, porque a gente tem que lembrar que os governos eles irão passar. Né? Mas a trilha, ela precisa permanecer, as comunidades precisam, nós precisamos trazer um pouco de dignidade a essas pessoas, trazer mais dignidade. Eu acho que a trilha, ela tem também essa função e esse papel, né, de conectar, de trazer saúde mental, trazer saúde física, de trazer conhecimento sobre o patrimônio histórico, natural, imaterial, né, e de participação coletiva das pessoas, porque não se constrói uma trilha dessa do dia para a noite e nem se faz sozinho em lugar nenhum do mundo.
Então, tem as experiências gastronômicas, vivência, isso na casa de moradores ou em casas de fazenda, isso já é possível, né? Já tem áreas de reflorestamento, já tem líderes comunitários que têm parcerias com ONGs que faz reflorestamento lá na região. Estou encerrando, quanto tempo tenho aí, por favor? Certo. Então, a trilha já está aí 110 quilômetros e, na realidade, a gente dividiu a trilha em 6 trechos, mas recentemente nós fizemos reuniões com as comunidades e a gente ouviu feedback de empresas de turismo, de pessoas, que o ideal era nós aumentarmos de 6 a 9 dias. Por que 9 dias e não mais 6 dias? Porque quando você estabelece 18,5 km e o nível de dificuldade da trilha é alto, as pessoas ficam mais preocupadas em fazer a trilha do que fazer uma imersão na comunidade. Então, quando você diz, olha, a trilha, você tem a opção de fazer 18 dias ou 6 dias, 18 quilômetros ou 12 quilômetros por dia, e você vai parar mais tempo na comunidade, então você pode ir na horta, ver como é que é a plantação, como é que se monta uma escada. Um detalhe que eu não falei aqui, que nas comunidades lá é muito comum, você vai fazer a trilha, eles colocam passadores. O que são passadores no Nordeste? Não sei se vocês conhecem. São pequenas escadas que você vai na trilha e você tem que subir para passar para outra terra. E por quê? Porque eles criam muitas cabras e caprinos, que é muito comum no Nordeste, né? Porque eles comercializam a carne, ou o leite, ou o queijo da cabra. E a cabra, geralmente, para que ela não fuja, vai fugir para a terra de outra pessoa, não pode ter quebra-costela, né? Não pode ter porteira, né? E geralmente eles colocam esses passadores para que as pessoas que vão na trilha, elas possam continuar a trilha sem precisar de porteira ou de quebra-costela. Então, outro detalhe, a gente delimitou muito bem no início da trilha, vamos implementar a trilha, o público-alvo, né? Não podemos esquecer. E aí, isso é uma foto das comunidades, né, as pessoas, no final de semana, saindo para sinalizar, né? Lá, veja que foi numa época bem seca, agora está chovendo muito, naquela região está dando tempestades, né? Raios bem fortes, raios e trovões. E lá na última foto, tem uma pessoa aqui, que eu tenho uma admiração muito grande, essa senhora aqui, que chama-se Rosa, né? Ela é uma líder comunitária lá, tem uma área de camp ao lado da casa dela, e ela tem uma área lá, uma parceria com a ONG alemã, onde ela recebe as mudas de árvore nativa da Caatinga, e ela, junto com as pessoas, ela sai para reflorestar as áreas degradadas, né? Então, nós temos 7 associações rurais, né? Já temos empresários, condutores locais, os voluntários, e são algumas imagens de alguns lugares, o Parque Pé da Boca, que é que veja que lembra uma boca humana, e tem outra que eu não trouxe a foto, que é uma caveira, uma cabeça de um crânio de uma pessoa, que tem dentro do parque. Então, a área de camping, e são algumas fotos aí, e são alguns sítios arqueológicos que nós encontramos lá na região durante o processo, com a ajuda da comunidade, né? Pronto. E aí, alguns resultados, visibilidade, diversão de grupos em vários lugares, já estamos recebendo vários grupos de lugares do Brasil, surgimento de produtos relacionados à trilha já estão surgindo, mais participação de condutores e empreendedores locais, que antes a gente tinha dificuldade, e hoje eles veem as pessoas chegando, então eles querem. Quando é que vai ter um curso? Quando é que vai ter um treinamento? Quando é que vai ter isso? Pronto, gente, então está encerrado, muito obrigado. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Muito legal, Ricardo, obrigado. Desculpa o mau jeito, mas não tem jeito. Vamos lá, o mestre Ivan aqui, então, por favor, Ivan, na sequência. Você vai ficar sentado? Não, vou levantar. Opa. Ah, legal. Bom, vamos lá. Vou levantar aqui. Eu passo. 15 minutos, sim senhor. Sim senhor. Vamos lá, pessoal. Eu sou o Ivan, alguns me conhecem como Ivan Terra Limpa, da Trilha Transcarioca. Sou um voluntário, tá? Voluntário, né, a gente brinca, é vítima, né? Uma vítima desse negócio, porque depois que você começa, você não para mais. Várias vezes a minha esposa já tentou me botar para fora de casa por conta disso. Não foi nenhuma nem duas vezes, foram várias.
porque tem os afazeres de casa, social, e a gente larga tudo para fazer trilha. É uma cachaça complicada. Mas a gente gosta, né? A gente gosta e vai fazendo. Vou passar rápido, 14 minutos e meio, né? Agora, para falar da trilha Transcarioca. Então, vou tentar passar aqui um pouquinho. A trilha Transcarioca a gente começou de cima para baixo, né? O movimento da sociedade civil, dos voluntariados, né? Dos voluntários, porque no Rio de Janeiro, na verdade, já existiam as trilhas. Tá? A gente não inventou nada, a gente só conectou as trilhas, conectamos elas. Elas já existiam, os excursionistas já faziam as trilhas, e a gente foi pegando inspiração de outras trilhas de longo curso, porque a gente não tinha nenhuma. Né? Não tinha nenhuma trilha de longo curso. E a gente foi pesquisando, eu fui para a Rota Vicentina, percorrer a Rota Vicentina, eu fui para a Rua Erlandina, essa aqui é a Appalachian Trail, outros integrantes foram conhecer, e aí a gente, trocando figurinha, a gente foi aprendendo a fazer, né? Aí tem aqui falando um pouquinho, né, do que é uma trilha de longo curso, mas eu vou passar porque o tempo é curto, né? E objetivos do projeto, né, que é conectar as trilhas, conectar as pessoas, divulgar o conceito de mosaico, que é unir as pessoas, unir as áreas de preservação. Eu queria falar, na verdade, eu queria falar mais da sinalização, né? Porque senão eu vou repetir um pouco do que vocês já falaram, né? Porque eu não vejo. Ah, boa, obrigado. Né? Então, ela se torna um corredor ecológico, né? Porque é um corredor de preservação. A gente uniu os parques, o Parque Estadual, Parque Federal, Parque Municipal. Ela é uma ferramenta de conservação, geração de emprego e renda, porque vão se formando pequenos empreendedores ao longo da trilha, e educação ambiental, porque os próprios voluntários fazem essa parte de educação ambiental e as pessoas começam a frequentar mais também, vão aprendendo mais. Né? O sentimento de pertencimento, que isso é muito importante. Você estava falando ali que você foi sinalizar, né, com o grupo e tal. A sinalização, ela é muito mais do que ir lá e pintar. Muito mais. Graças à sinalização, você engaja as pessoas, sabe? Elas compram a ideia. E é importante você levar os voluntários para eles sinalizarem. Então, a gente fez grandes mutirões onde cada um pintou uma pegada. E aí, cada um que ia pintando, a gente ia trazendo para o time. Então, isso é um exercício maravilhoso. E a sinalização foi costurando as áreas. Então, por exemplo, as áreas municipais, a gente foi trazendo o pessoal do município para conversar, o pessoal do estado para conversar, o pessoal do Parque Nacional da Tijuca, que era federal, para conversar. A sinalização, ela tem esse poder. Ela vai juntando as pessoas, vai costurando, ela é muito mais do que pintar. Sabe? E, na verdade, apesar de que a gente preza muito pela identidade visual, para o caminhante que está ali na trilha, se aqui vai estar muito bem pintado ou mal pintado, não faz muita diferença. O que faz diferença é ele entender que eu estou numa rota onde eu não vou me perder. É seguro, eu vou começar aqui e essa sinalização vai me levar até o ponto B. Isso é importante. Né? Vou dar uma passada. Então, aqui, ela começa ou termina, né, porque ela pode ser percorrida nos dois sentidos. Barra de Guaratiba, e você vai pelo área municipal, entra numa área estadual, passa por uma federal e vai para as municipais, até chegar aqui no Morro da Urca. Não sei quem conhece o Rio de Janeiro. Barra de Guaratiba na Zona Oeste, Urca na Zona Sul, 180 quilômetros. E aí eu estava conversando ali com uma menina ali da Bahia, né, até com a Sirlene, acho que ela está ali, e ela me falando que queria implementar uma trilha, tal, como é que implementa? Eu falei, vamos lá, primeira coisa, onde começa? O ponto A e vai, onde é o ponto B? Aí ela, tal, como é que vai de Jacobina a Rio de Contas, né? Era uma coisa assim. Aí, quantos quilômetros? Ela, 700. Falei, opa,
calma aí, vamos por parte. No nosso caso, o que a gente fez? A gente dividiu em trechos. É importante dividir. Não acha, vou criar uma trilha de longo curso de 300 quilômetros. Não é assim. Não é assim. A gente dividiu 25 trechos para poder organizar, para poder fazer mutirão, para poder engajar, para poder ter noção do que está acontecendo, para poder cuidar. Eu dei um exemplo para ela muito legal, que é mais ou menos assim. Eu tenho uma filha hoje, eu tenho uma filhinha de 10 anos, e quando a Camilinha tinha 8 anos, eu comprei um quebra-cabeça para ela. Quebra-cabeça, acho que de 25 peças. E ela, com 8 anos, montou, sem problema. E eu, pai, todo orgulhoso, legal, vou comprar um de 50 peças. Comprei o de 50 peças e ela, com 8 anos, montou. Falei, beleza. Todo orgulhoso, comprei um de 100 peças. Ela teve dificuldade, com 9 anos, montou. E ela, com 9 anos, aí eu, pai, bobão, comprei um de 500 peças. O que deu? Não deu. Ela não montou. Então, não adianta eu querer montar um quebra-cabeça logo de cara de 500 peças, porque não vai. Tem etapas. A gente tem que dividir em etapas. Tá? Não adianta, eu quero fazer essa trilha de 700 quilômetros. Gente, vamos por partes. O que você tem perto de você? Você está em qual cidade? Sabe? Então, vida próximo à sua cidade, o que você tem em mãos? Quem são seus parceiros? Quem são as pessoas que fazem trilha? O produto é trilha. Então, você vai ter o apoio de quem faz trilha. Tá? E não ficar esperando, vamos fazer um planejamento para ver se o secretário de turismo aprova. Esquece. Isso é depois, bem depois. Vamos nós somos caminhantes. Tá? No Rio a gente teve sorte, eu era caminhante, está aqui o Celso, que é caminhante, que era da SMAC, da prefeitura, está ali o outro, que era do chefe do Parque da Tijuca, que era caminhante. Então, a gente foi chamando, a gente não chamou o Celso, que era da SMAC, a gente chamou o Celso caminhante, que entendeu o que a gente queria fazer. E aí, foi muito mais fácil. Então, a gente foi chamando as pessoas que tinham a ver com a coisa. Sabe? A gente não ficou naquela, não, vamos fazer um planejamento. Pô, chega. Vamos fazendo. Vamos primeiro fazer um quebra-cabeçazinho de 25 peças. Depois a gente faz um de 50 e vamos aumentando, vamos indo, vamos fazendo. Porque se quiser, não tem um ditado que diz, como é que é? Para quem quer fazer tudo, não tem como é que é assim? Quem quer fazer tudo e não consegue, porque quer fazer tudo ao mesmo tempo e não consegue fazer nada, é mais ou menos assim. Então, vamos dividir esse planejamento em partes, sabe? Não adianta, o que está acontecendo muito hoje? A gente vê, o cara vai para casa, faz um desenho no computador de uma pegada, vê lá no Wikiloc, uma trilha de 300 quilômetros, aí ele lança. Temos agora uma trilha de 300 quilômetros. Ele não tem uma trilha de 300 quilômetros, ele tem um desenho, ele tem uma ideia. Vamos começar no que está perto. Chama seus amigos, seus voluntários, sabe? Chama esse pessoal e vamos engajando, vamos passo a passo, vamos fazendo. Lógico, pensar macro, obviamente, mas não é só pensar globalmente e agir localmente. É pensar globalmente, ponto. E pensar localmente e agir localmente. E divide. Vamos fatiar e a gente vai fazendo. Foi o caso aqui, a gente dividiu 25 trechos e a gente foi dando para adotantes. Cada trecho tem um voluntário que adotou o trecho. Então, por exemplo, nessa parte aqui, que pega a parte municipal, são 2 trechos. Então, eles assinam um termo de adoção com a Trilha Transcarioca e com a prefeitura, com a Secretaria de Meio Ambiente e tal. Quando passa para a área estadual, que é o Parque Estadual da Pedra Branca, ele assina com a Trilha Transcarioca e com o Parque Estadual da Pedra Branca. Entendeu? E cada um vai, está lá o nome lá, Ivan Jorge Amaral da Conceição, adotante do trecho tal. O que eu tenho que fazer num período X, sabe? Aí o parque dá treinamento junto com a gente, entendeu? E aí a gente vai fazendo por trechos e vai implementando passo a passo. A gente não fica o tempo inteiro pensando em 180. A gente fica pensando em pedaços. E outra coisa,
a trilha, a gente não é só uma trilha. Nós somos 25 trilhas. Pô, mas já 5 minutos, porra? Caraca, velho. Correndo. Os trechos, cada trecho é bem definido. Cada adotante sabe quanto que é cada trecho. De onde ele vai? Do Corcovado até o Portão do Parque Lage, tem 3,3 quilômetros. A gente sabe que esse cara vai cuidar desse trecho. Então, é importante fatiar, está tudo fatiado. Porque se a gente, é uma organização, se a gente pensar em tudo o tempo todo, a gente não consegue. Então, a gente foi fatiando. Vou passar. Eu queria falar só uma coisa bem importante aqui, deixa eu ver se está. A gente criou a Associação Movimento Trilha Transcarioca. E no título aqui está como implementar e gerir, né, uma trilha de longo curso. Uma coisa importante, depois que você monta o grupo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 25, só metade trabalha. Tá? Não se iludam, só metade vai trabalhar. Não adianta a gente... Então, vamos focar na metade. Porque os outros, se não atrapalhar, tá bom. Tá bom. Entendeu? E dessa metade, aí você divide. Tem os que são mais atuantes, tem os que são menos atuantes. Faz parte, isso não é privilégio nosso. Um monte de organização é assim. Faz parte da brincadeira. A gente tem que lidar com isso. Tá? Então, por exemplo, aí, daqueles 25, já foi diminuindo. Ó, 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11. Desses 11, 3 não ajudam muito. Mas faz parte, fazem parte da brincadeira. É uma coisa que a gente vai ter que lidar. Né? A gente tem um guia de bolsa, a gente conseguiu um patrocínio, a gente fez um guia de bolsa impresso, muito bacana. Né? A gente tem um aplicativo, esse aplicativo é ótimo porque cada adotante, por exemplo, eu fui caminhar no trecho 5 e eu vi que caiu uma árvore impedindo o caminho. Eu, como usuário, como caminhante, como trilheiro, eu posso entrar nesse aplicativo e escrever que no trecho que eu estou percorrendo, eu encontrei uma árvore caída, um buraco, um animal. Ou seja, eu vou relatar uma ocorrência. E ali eu posso colocar, eu quero ser voluntário, pode contar comigo, está aqui meu contato e tal. Então, o aplicativo funciona muito bem para isso. Então, quando ele manda essa mensagem, por exemplo, eu que sou adotante do trecho 18, se tiver alguém caminhando lá e quer relatar alguma coisa do trecho 18, ele entra no aplicativo, relata e eu recebo. Tá? Eu recebo essa mensagem. E aí é comigo, entrar em contato com ele ou ir lá para ver. Aí a gente faz alguma coisa. Entendeu? Isso é do aplicativo, vamos lá. Aqui, a gente assinando termo de irmandade, que na prática não quer dizer muito. Mas é bom a gente fazer parceria com outras trilhas, porque a gente troca conhecimento, a gente aprende mais, a gente fica com inveja, aquela inveja saudável. Pô, os caras fazem isso, isso é legal. Puxa a gente para cima. É bom. Não, mas é sempre bom mexer com a gente, né? E aí, algumas trilhas que a gente fez a irmanação, né? Até no Líbano nós fomos. Tá? Voluntariado, importantíssimo. Antes que você... Ok, 1 minuto, beleza? O voluntariado tem uma coisa muito importante. Tem uma coisa de você chamar o cara para ser voluntário e uma coisa para ele fazer uma atividade de pontual. Ou seja, ele fazer um mutirão. O cara que vai fazer um mutirão, ele não é voluntário. Ele foi lá no dia específico fazer uma atividade que ele ganhou camiseta, ganhou lanche, ele caminhou, todo mundo sorriu, brincou, e ele vai embora. Isso aí, para a gente, não adianta muito. Uma ação específica, tudo bem. Vamos fazer uma baita ação de reflorestamento. Faz um dia de voluntariado lá, uma ação, funciona bem. Mas para a gente ganhar ele, para ele voltar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, a gente tem que começar a tratar ele de igual para igual. A gente tem que ouvi-lo. Não é tratar o voluntário como um operário que veio, fez e foi embora. Não dá mais. A gente tem que ouvir o cara, ouvir a reclamação dele, e quando eles criticarem negativamente, a gente fala, cara, obrigado pela sua crítica. Você não quer vir ajudar?
vem ajudar a gente, porque você está ótimo, você viu um erro, você quer ajudar, vem. Então, a gente sempre chama. E aí a gente chama e faz, sabe o quê? Põe ele para pintar uma pegada. Pronto, resolveu. Está resolvido. Na hora que ele pinta uma pegada, ele entra para o time. Aí ele quer pintar outra, aí você dá uma camiseta e você trata ele de igual para igual. Ok? Acabou? Pum. É isso. Maravilha, Ivan, muito obrigado. Quando o jogo é bom, passa rápido, não é essa a máxima do futebol? O Ivan, eu era gestor do Parque da Tijuca e o Ivan era um voluntário muito ativo, muito presente, trabalhava muito no parque, cobrava muito o parque. Então, estou adorando esses 15 minutos de vingança aqui, poder cobrar um pouquinho, Ivan. Eu era chato pra caramba. Não, imagina. Rose, obrigado, por favor. Então, vamos saber um pouquinho da experiência do Caminho do Planalto Central com a Rose. Boa tarde, amigas e amigos que estão aqui nos prestigiando presencialmente. E também boa tarde para aquelas amigas e amigos que estão também nos assistindo pelo canal de YouTube. Nem todos puderam estar aqui. E vou dar um alô para aqueles que vão nos ver depois, porque essa palestra está sendo gravada. Eu fiz questão aqui de quebrar um pouco o protocolo, de cumprimentar as meninas primeiro, porque eu não sei dos outros modais, mas, pelo menos na trilha, 90% são mulheres que estão caminhando pelo Brasil. Né? Eu tenho um grupo de trilha de longas caminhadas, se sai 10, 12, quando tem 1, 2 homens, é muito. Na maioria das vezes são as mulheres. Vocês estão de parabéns por descobrir essa forma de conhecer o Brasil lindamente, que é caminhando. Só para eu ter uma ideia aqui, quem é caminhante? Quem já fez trilha de longo curso? Ok. A pé? De bike? E a cavalo? Beleza. Eu gosto de prestigiar os 3 modais. É com muita alegria que eu estou aqui hoje. Essa alegria tem 2 motivos. Primeiro, porque eu sou daqui, né? Nasci em Goiânia, então sou goianiense. Amo a minha terra e meu estado. Moro em Brasília há 13 anos por questões de trabalho, né? Que fui compelida a ir para lá. E quem sabe um dia eu vou voltar. Aliás, fiquei muito animada ontem com a palestra com a abertura do evento, que o Estado de Goiás está realmente financiando a construção do Caminho dos Goiás, está facilitando. Eu fiquei assim muito tentada já voltar logo. A minha família toda é daqui, né? As minhas origens são aqui do lado, que é Bela Vista, que eu estou louca para conhecer lá o Caminho dos Ipês. E outro motivo é porque falar de uma coisa que eu gosto muito, que é de trilha de longo curso. O pessoal fala assim, que nas minhas folgas eu estou em casa, em Brasília, porque normalmente eu estou fora, que é mais fácil me encontrar aqui no Congresso do que lá na minha casa, porque eu adoro andar pelo Brasil todo, e a minha proposta de vida de aposentado, depois de 35 anos de trabalho e de contribuição do serviço público, é realmente conhecer o Brasil. Caminho de Santiago, se der tempo, eu vou conhecer, mas só depois que eu tiver conhecido aqui o Caminho do Brasil. E um dos caminhos que eu fiz, inclusive, foi o Caminho de Cora, né? E já percorri 2 vezes um dos arcos do Caminho do Planalto Central. Mais cedo aqui a gente teve aqui uma palestra, onde o Edgar, nosso colega, que faz parte da diretoria colegiada do CPC, ele esteve falando dos caminhos do Planalto Central, que você tem 3 possibilidades de percorrê-lo. E eu gostaria muito de saber como implementar também uma trilha, porque a gente está aprendendo apanhando. Mas por conta dos erros que a gente já teve, a gente já aprendeu alguma coisa, então a gente tem condição aqui de estar trocando com vocês algumas ideias. E a gente sempre fala de trilha de longo curso, mas muitas vezes nós não sabemos o que é uma trilha de longo curso. A gente só acha, é uma trilha de 100, 200, 300, 1.000 quilômetros, 3.000 quilômetros, como é ela dos Estados Unidos, e outras tantas. Mas, na verdade, trilha de longo curso, a gente tem hoje um conceito legal de trilha de longo curso regional, que para ser uma trilha de longo curso, basta que você tenha que pernoitar. É claro que esse conceito de pernoite, quantos quilômetros, vai depender muito do grau da dificuldade da trilha e da preparação do atleta. Mas é lógico que, quando se fez esse conceito legal, se pensou no homem médio, né? Que a gente aquele conceito bem engraçado,
que é aquela pessoa normal que tem acostumada a fazer alguma atividade, mas que não é um atleta. Então, se você precisa de pernoitar, já é uma trilha de longo curso. O desafio de implementar ou não uma trilha de longo curso depende muito, então, da sua extensão. A gente vai falar com isso com mais profundidade. Como a gente começou a falar sobre trilha de longo curso, começava a implementar, a gente não tinha muito norte, no início era apanhando. Mas agora tem 2 escolas bem legais para quem for começar daqui para frente, que já tem aí um roteiro, como o colega já disse, não é bem assim um manual, porém ele é um roteiro onde tem algumas diretrizes que podem ser melhoradas, é claro que sim, mas já ajuda. Ele já tem um passo a passo. Mais ou menos aqui a nossa fala já foi seguindo esse roteiro, né? A portaria conjunta que trata da rede, que estabeleceu os critérios para a adesão de trilhas à rede de trilhas, ela é interessante porque, quando ela exige da gente o projeto de implementação, esse projeto de implementação ele acaba sendo um passo a passo que eu vou ter que pensar também quando eu estou fazendo. No primeiro momento, eu faço uma adesão preliminar, e, no segundo momento, eu faço uma adesão definitiva, e, para isso, eu já tenho que ter esse projeto de implementação. O passo a passo do projeto de implementação, que está na portaria 500, que é uma portaria conjunta do Ministério do Meio Ambiente, Turismo e o ICMBio. É bem interessante, vale a consulta. E a cartilha, que o Bernardo teve aqui a felicidade de nos dizer, que ela vai ser impressa, mas ela está disponível na rede, então ela também contém esses passos. É claro que esse passo ele é dado devagar, não é igual aprender a caminhar. Você dá um passinho, logo o segundo e o terceiro, e até esse passo ele pode demorar um tempo. Eu vou dar, às vezes, um primeiro passo e vou passar um bom tempo naquele primeiro passo até chegar no passo seguinte. Dito isso, vamos para os aspectos mais chatos, mas que são muito importantes na implementação da trilha de longo curso. Quem está com o... Por favor. Não, tem alguma coisa que passou aqui. Isso. O primeiro aspecto que a gente tem que levar em consideração aqui é a questão da pegada, né, do uso dessa pegada. A pegada ela tem um autor, porém essa pegada vai ser usada em tudo. E a gente tem que ter cuidado com essa questão dos direitos autorais. Eu não sei se está aqui o autor da nossa pegada lá dos Caminhos do Planalto Central. Márcio não está aí. Então, a gente tem, nos Caminhos do Planalto Central, a pegada foi feita por um dos voluntários, em que ele é do modal de bike. Essa pegada, para proteção, ela foi registrada, né, no INPI. E assim que a gente tiver a nossa associação para a gestão do CPC, nós vamos ter que fazer essa cessão dos direitos autorais da pegada. Então, assim, não podem sair por aí sinalizando sem a autorização do autor da pegada. A pegada macro, né, nacional, ela foi criada, foi falado o nome do autor de manhã, e as pegadas locais, né, de cada trilha, elas têm os seus autores também locais. Então, é importante que vocês cuidem disso. E, com muita felicidade, a rede de trilha ela tem muitas coisas nos orientando. Inclusive, lá tem um modelo desse contrato de cessão de direitos autorais que vocês depois precisam de pegar com o autor da pegada, para depois não terem problemas no futuro aí de ter que pagar direitos autorais. Tá? A gente vai usar a pegada não só para sinalização, mas também para produzir produtos dessa trilha, né? Canecos, camisetas, tudo que for levar a pegada. Então, isso precisa ser passado para o gestor, essa cessão de direito precisa ser passada. Um outro aspecto bem complicado é que, quando a gente está lá no Google Earth e planeja a trilha lá virtualmente, é uma coisa, mas quando você chega para verificar quem é o proprietário das terras, às vezes esse passo ele fica um pouco estagnado, porque a primeira dificuldade é saber de fato quem é o dono da terra, que a gente tenha vários parques nacionais, várias unidades de conservação, que elas foram criadas ou teve o seu território ampliado, porém a gente não tem aí uma definição ou uma regularização daquele espaço. O correto seria desapropriar e indenizar, ou então, enfim, mas a gente tem, de fato, várias pessoas morando dentro dos parques nacionais.
E aí, se você faz uma trilha que está dentro do parque, porém tem alguém ali que ainda é o proprietário, não vai entrar sem antes falar com ele, porque depois você corre o risco de levar um tiro ou então sofrer uma ação penal porque você entrou numa propriedade alheia sem permissão. Então, a questão é séria, a gente precisa de fazer isso. Precisa fazer esse levantamento, precisa percorrer, conversar com as pessoas e pegar uma autorização legal. Se a gente pudesse registrar isso em cartório, em títulos de documentos, seria melhor ainda, mas isso é um processo mais dificultoso e caro, e muitas vezes nós não temos esse tempo. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, a pessoa vende a fazenda ou aquela terra, e aí quem compra simplesmente vai lá e fecha a sua passagem. Né? Está acontecendo conosco lá nos caminhos do Planalto Central, em alguns trechos onde a trilha passa. A conversa com o proprietário anterior foi beleza, mas aí ele vendeu e quem comprou não está sabendo e fechou. E quando a gente foi percorrer, damos de cara na porteira, literalmente. Se a propriedade ela é pública, então vamos ver quem é o órgão, quem é que faz a gestão. Né? No caso, na esfera federal, a maioria dos imóveis que pertencem à União, a gestão dele é feita pela Secretaria do Patrimônio da União. Mas nem todos são. Você pode ter também autarquias. Nossa, nem comecei. Meu Deus, ai, af. Então, a gente precisa de ir atrás do órgão. Né? Mesmo quando a gente passa dentro de unidade de conservação, também a gente precisa da autorização daquele gestor. Vamos ver aqui. No caso dos caminhos do Planalto Central, por exemplo, vou citar aqui para você ver a quantidade de atores, de gestores que estão dentro das propriedades para onde passa o percurso do Arco Brasília. A gente tem um pedaço dentro da Floresta Nacional de Brasília que tem seu plano de manejo, que é mais fácil. Lá a gente conseguiu fazer a sinalização com muita facilidade. No Parque Nacional de Brasília, o atual o plano de manejo não permite a passagem da trilha por dentro. Então, aí já é um outro complicador. Está sendo feito agora uma revisão do plano de manejo para depois a gente permitir que essa trilha passe por dentro. A APA do Planalto Central também, né, que todos são gestão do ICMBio. Isso sem falar, isso considerando que a APA do Planalto Central é o nosso maior apoiador. Institucionalmente, hoje, é só com ele que a gente conta. Nós não temos apoio de ninguém, a não ser da APA do Planalto Central. Mas, mesmo assim, para me sinalizar lá dentro, você ter a autorização por escrito. Ainda dentro no Arco Brasília, do CPC, nós vamos passar, tem uma pretensão de passar o traçado dentro de uma área que chama Reserva Aerocruz, onde vivem 3 comunidades indígenas. Essa área é uma área que ainda ninguém está assim. A FUNAI diz que não é dela, o IBRAM também não, ninguém quer. Bom, por via das dúvidas, a gente vai pedir autorização para todo mundo, inclusive para as lideranças locais, porque a gente também não quer ter conflito com... Eles são meus vizinhos, tá? Porque eu moro no Noroeste e eles moram no fundo da minha casa, a Reserva Aerocruz. Parte do percurso passa para o setor militar urbano e a gestão do setor todo é do Exército. Não está com a Secretaria do Patrimônio da União. Então, é mais um para a gente pedir autorização para ir sinalizar. E uma questão muito peculiar é a questão de que Brasília é tombada. E o Arco Brasília ele passa no eixo monumental. Então, para a gente fazer a pegada ali naquela área tombada, nós vamos também ter autorização do IFAM, né, porque é uma área tombada. E, fora isso, a gente passa também para outras unidades de conservação cuja gestão está a cargo do Distrito Federal, cujo órgão é o IBRAM, que é o Instituto Brasília do Meio Ambiente. Então, não precisamos de pegar autorização. E muitas vezes a gente acha assim, mas é fácil, porque as trilhas vão proteger, ajudam a preservação, a gente não tem dificuldade. Não é bem verdade. Nós não conseguimos autorização para passar dentro do Parque Ecológico do Ermida. Vamos ter que fazer uma volta, porque o parque não tem como construir uma guarita para colocar a guarda lá. Então, assim, são as situações bem mais inusitadas possíveis. E, por fim, dos proprietários. Né? No caso do Arco Brasília e de todos e também do Arco União, nós temos que ter a autorização do proprietário da Fazenda Roda Cruz, que, na verdade, é uma propriedade da União, mas ele provavelmente ele deve ser um efiteuta muito antigo, mas, de fato, ele que tem a posse imediata, eu tenho que ter autorização dele, que é uma pessoa muito bacana, que tem dado muito apoio, né? Assim, bem diferente dos outros.
É só para vocês terem ideia que, no arco, todas essas pessoas eu vou ter que ter autorização. E hoje a gente está com a nossa sinalização um pouco parada, justamente por conta disso, ainda nós não temos. A gente está correndo atrás, estamos trabalhando, mas não é tão fácil assim. Por isso que eu falei, você dá um passinho e depois fica lá, esperando, doido para dar outro passinho, coçando, e não consegue. Se você tiver a previsão da trilha em atos legislativos normativos, é muito bom, porque já foi falado aqui que servidor público tem mania de falar de política pública. Se você tem um instrumento normativo ou legislativo dizendo que aquela trilha existe, aquilo normalmente ele vai gerar depois alguma rubrica orçamentária para você ter dinheiro para fazer a implementação ou mesmo a manutenção. Mas isso só não basta, né? Porque, por exemplo, nós fizemos a parte mais difícil lá no Distrito Federal, que foi colocar o sistema de trilhos ecológicos numa lei distrital, é a primeira lei distrital que prevê o sistema de um trilho de longo curso, porém a gente não tem a política pública implementada. A lei prevê a criação de um comitê para auxiliar na gestão, e esse comitê não sai. É um ato que seria de uma simples portaria, não sai. A lei que a gente sofreu para fazer saiu, mas a portaria criando o comitê não sai, infelizmente. O exemplo que a gente tem, que é a previsão, né, da Transcarioca, no decreto, que já foi falado hoje cedo pelo Pedro, e a portaria conjunta do Ministério do Meio Ambiente, Turismo e ICMBio, que cria a rede de trilhas. Então, se você tem esse aparato legal, seria muito bom, melhor ainda. Mas ele não é, sozinho ele não é o suficiente. O mais legal, vou passar aqui, eu acho que eu já falei, a questão da extensão, ela interfere muito na questão da implementação. Lá no Distrito Federal, nós já temos uma trilha de longo curso, inclusive registrado na rede, que é a trilha Sucupira, que faz parte dos caminhos da Frona, de 36 km. Ela tem um pernoite lá, que é de barraca, muito legal, já fiz. E é claro que você implementar essa trilha é muito mais fácil do que implementar os caminhos do Planalto Central, que tem pelo menos esses 3 principais arcos, né, cada um de tamanhos bem consideráveis. Cada um, por si só, já poderia ser uma trilha de longo curso. Então, é bem mais difícil, a extensão tem que ser considerada. E esse quantitativo de pessoas mobilizadas e comprometidas na implementação da trilha. O Ivan já falou, quando a gente faz um mutirão de sinalização, aparece muita gente. Agora, quando você realmente precisa de um trabalho que é contínuo, que é aquele trabalho burocrático, aí nem sempre você tem uma quantidade de pessoas comprometidas. Mas, apesar de tudo, eu vou dizer para vocês que lá no Distrito Federal, quem está construindo os caminhos do Planalto Central são os voluntários. É aquele esporádico que vai no mutirão, é aquele que tem uma presença um pouco mais frequente e aquele que está o tempo todo trabalhando. Às vezes, trabalha tanto que cansa, né? Nós temos aqui, não posso deixar aqui de fazer aqui uma homenagem ao nosso colega, o João Carlos Machado, que trabalhou muito durante esses anos e ficou cansado e pediu para sair, né, dar uma descansada, porque realmente esgota. Quando a gente trabalha sozinho, só com voluntariado, sem recursos, a gente vai cansando. Realmente isso causa um certo cansado. No CPC, a gente criou a rede de voluntários do CPC. Nós temos hoje 400 pessoas cadastradas na rede. Temos grupo de WhatsApp com esse pessoal. E também temos grupos temáticos. Desse grupo geral, a gente foi criando vários outros grupos temáticos. E, além das redes voluntários do CPC, nós temos os voluntários da APA do Planalto Central. Já foi feito, ano passado, foi feita uma chamada pública, e nós temos também uma grande quantidade de voluntários da APA do Planalto Central, a quem a gente agradece muito pelo apoio institucional que a gente tem recebido. Sem vocês, pessoal do ICMBio, da APA do Planalto Central, principalmente do PENG, nós não estaríamos tão avançados. Só para falar para vocês que o Arco União ele está sinalizado, tá? Praticamente todo sinalizado, parte do Brasília já está bem avançado, o Cafuringa é o que tem menos sinalização. O Brasília só não foi concluído por conta daquela celeuma que eu já falei para vocês ali. Nós não temos autorizações, ok? Obrigado pela paciência. Obrigado, Rose. Muito boa a palestra. Obrigado a todos os palestrantes que conseguiram cumprir rigorosamente aqui. Então, eu tenho algumas perguntas aqui, alguns aspectos para destacar das explanações, mas eu acho que é mais rico se as pessoas quiserem trazer. Celso, tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Quem quer ajudar aqui a questionar um pouco mais essa questão do passo a passo, como é que a gente chega para montar? Obrigado. Se puder identificar, agradeço.
Marcos Cabral, Goiânia, gestor ambiental e turismo. Parabéns aí às experiências exitosas, né? Em especial aos palestrantes. A Rose fez uma colocação muito pontual ali quanto aos proprietários, né? Quer seja individual ou não. Mas tem uma situação que me preocupa, é que a gente está colocando como implementar, mas quando fala do ato normativo, a gente não comenta nada das normas da BNT, que são o Sistema de Gestão de Segurança. Aí eu só faço uma pergunta. Durante todo esse percurso, a rota de fuga já está inserida? Como que é a funcionabilidade nesses trajetos que foram apontados aqui? Porque, de modo geral, a maioria das pessoas, quando conversa em trilha, ninguém pensa na rota de fuga. Então, seria importante fazer um comentário, mesmo que seja breve, em cima disso aí. Eu vou pedir para o Júlio aqui, que falou um pouco sobre a questão do traçado, dar um toque sobre isso. Se a Rose também quiser falar, mais alguém, seria ótimo. Você quer responder, Rose? Como eu já tinha dito, a portaria que exige o projeto de implementação para poder a trilha fazer parte da rede, ela já exige esses pontos de acesso, tá? Que você identifique onde seriam esses pontos de acesso. Ela exige um rigor e um detalhamento muito grande do mapa, do traçado. Eu não tenho assim resposta para dizer para você em relação ao CPC, porque a gente está construindo, inclusive nós estamos fazendo o projeto de implementação. Nós tivemos apenas o registro na fase preliminar. Mas isso tudo, acredito que quem elaborou eu acho que eu não sei por que o Bernardo passou isso para mim, porque ele foi um dos autores da portaria. Muito engraçado ele. Ele está querendo me espremer aqui sem graça, me deixar sem graça na minha terra. Eu não aceito. Isso é desaforo. Então, assim, acredito que isso deve ter sido pensado, sim. Tá? E a gente vai estar atento a isso no nosso projeto de implementação. Tá? Dá licença. Você falando dessa rota de fuga, quando eu mostrei aquela lista de trechos da trilha Transcarioca, que são 25 trechos, a gente não escolheu assim aleatoriamente, esse vai ser 4,5, aquele vai ser 7, esse vai ser 8, não foi assim. A gente levou sempre em consideração a rota de fuga. A rota de fuga no sentido de que nós vamos caminhar juntos. E aí, você caminhou 4, 5 quilômetros e tem uma saída para a cidade, para uma rodovia, para um lugar onde você possa pegar um transporte que você possa ir embora. Né? Você está saindo da trilha. Então, quando a gente imagina a trilha de longo curso, a gente imagina assim, a gente desenha uma espinha dorsal. Tá? É sempre assim, desenha uma espinha dorsal, é como se fosse uma estrada. Não estamos inventando nada, a gente está adaptando. Essa estrada, você tem uma saída para as cidades. Então, comecei o trecho 1, Barra de Guaratiba. Aí eu comecei, vou passar pelas praias, vou pegar a trilha, e em determinado ponto, eu cheguei em outra praia onde eu posso pegar um ônibus, chamar um transporte de aplicativo, eu posso, sei lá, pegar uma carona. Ali termina o trecho. Rota de fuga. Dali em diante, eu entro na trilha de novo e vou. Aí só agora você vai ter que. O próximo ponto você vai descer, que é numa estrada. Ali termina o segundo trecho, porque ali eu posso ir embora, eu posso chamar o aplicativo. Muitas vezes, o que a gente faz? Eu vou com o meu carro, você vai com o seu. A gente vai até o final do terceiro trecho, você deixa o seu carro, você vem comigo até o primeiro trecho, e a gente caminha 1, 2, 3 trechos. No final do dia, a gente vai pegar o seu carro, você vai me levar lá para eu resgatar o meu. Isso é uma coisa que a gente faz bastante, até com mais gente, para poder ir embora mais fácil. Entendeu? Porque senão todo mundo para o carro lá no primeiro e todo mundo vai sair lá no terceiro trecho, longe pra caramba. Então a gente faz essa logística. Mas é sempre pensado nisso, porque às vezes o cara fica cansado também. Não adianta fazer um trecho, esse trecho tem 50 quilômetros de trilha contínua. Porra, deu 30 quilômetros, eu não quero mais brincar. Acabou a brincadeira para mim, eu estou cansado, não quero mais, me machuquei. Então, isso é sempre pensado, sim, é não matar o cara.
Deixa o cara caminhar e ser prazeroso, e não quero mais. Sai. Maravilha, Ivan. Essa questão é uma questão importante mesmo. Vamos rodar aqui mais um pouquinho. Amanhã, inclusive, tem 2 mesas. Uma às 15h30, sob gestão de busca e salvamento em trilhos de longo curso, no auditório 3. E às 17 horas, uma oficina de gestão de risco e segurança. A portaria ela traz alguns aspectos ali, mas ela também não se prende muito a isso. Agora, sempre é uma administração do risco, né? Isso que a gente tem que sempre pensar. Não existe risco zero, ainda mais em atividade de natureza e aventura. Júlio. Exatamente sobre esse ponto do sistema de gestão de segurança, o famoso SGS, né? E sempre quando a gente fala das trilhas, pelo menos lá no meu caso, é uma pergunta que sempre persegue a gente. Né? Aí termina de falar da trilha, a pessoa fala, tá, mas vai ter ambulância? Né? Tem, né? Então, aí vem o ponto importante, que é a diferença entre uma atividade recreativa e uma atividade turística. Né? Qual que é a diferença? Dinheiro. Você está pagando, você está dentro de uma atividade turística. Não está pagando, você está dentro de uma atividade recreativa. No caso das trilhas de longo curso, você pode estar nos 2 aspectos. Um aspecto quando você tem um operador turístico trabalhando, quando você tem um operador turístico, aí ele tem que ter sistema de gestão de segurança. Né? Aí está redondinha a bola. Né? Agora, quando você não tem um operador turístico, você vai por conta e risco. Né? Então, você assume o seu risco. Né? Nesse caso, você está fazendo recreação. Então, nesse caso, a trilha não precisa obrigatoriamente de dispor um sistema de gestão de segurança. Mas, claro, a gente sempre dá uma atenção especial para isso, né, e sempre disponibiliza, dentro desse pacote de informação que a gente joga no site, nos aplicativos e tal, as rotas, inclusive as rotas de fuga, tem uma sinalização específica, branca, né, de acordo com o manual do CMBio, né, então a gente informa unidade de pronto atendimento, hospital, corpo de bombeiros, a coisa toda. Né? Então, a gente tem uma atenção especial com a segurança, mas essa obrigatoriedade do sistema de gestão de segurança, ele está numa operação turística. Né? Ajuda nisso também. Por exemplo, o resgate fica mais fácil quando o trecho não é tão longo. Então, essas rotas que servem para eu ir embora da trilha ou acessar a trilha, porque eu não preciso começar a fazer minha trilha de longo curso lá no iniciozinho, entendeu? Eu posso começar pelo trecho 4, 6, 10, 20. E esse mesma rota de fuga que serve também para acesso do resgate. Entendeu? Vai que o cara sofreu um acidente, porque acontece de se machucar. Então, é dividido em 3. O cara não tem que percorrer 70 quilômetros para ir lá buscar. Ele já entra, o resgate já entra por ali. Tá? E uma outra coisa rápida é essa coisa que ele estava falando. A gente, no Rio de Janeiro, a gente tem um documento entre os clubes excursionistas que chama Direito ao Risco. Tá? As pessoas querem ter, o excursionista, o monteiro, ele quer ter direito ao risco. Sabe? Que entra nisso que ele falou, se é uma atividade recreativa ou turística, mas na atividade recreativa, eu como escalador, como caminhante, dá licença, eu quero ter direito ao risco. Tá? Eu fui sozinho, recreativa, a gente tenta minimizar a probabilidade dele se machucar. Obrigado, Ivan. Vamos à próxima pergunta do amigo, por favor. Olha só, Caminhos de Caravaggio, Galafassi. Os 2 lá, né? Então, um falou sobre uma trilha da Amazônia, de longa distância, olha o trajeto e não está se levando em conta aqui essa questão de assistência, né? Você já falou o diferente, nós olhamos a comunidade e fomos lá. Nós pensamos nisso e fizemos o mapeamento dela levando em conta tanto os pontos de apoio como essa questão da segurança. Mas e para evitar essa questão de propriedade, que é uma briga, a gente só passa por lugares que são públicos, não tem nenhum lugar que é privado, então, que tem porteira. Alguns caminhos, você precisa de autorização para abrir a porteira. Alguns caminhos, né, nós sabemos que tem que ir com guia local
com data marcada. O nosso você pode percorrer com, sem, sozinho. Claro que a gente recomenda, como falou o colega aqui, essa questão de não ir sozinho. A Espanha também recomenda essas coisas, mas essa coisa me chama a atenção. Outra coisa, Ivan, já é o terceiro que fala que o casamento está acabando por causa de trilha. Eu pensei que foi só o meu. Já é o 3 que eu ouço falar aqui. Obrigado. Valeu. Eu queria só um comentário sobre essa questão Pois não. de vocês dois. A vítima, né? Eu a conheci fazendo trilha. Eu sou do Rio, ela é de São Paulo. Eu sou do interior da Chapada Diamantina, conheci. Então ela já sabe, ó. Vem no pacote com o Ivan e sabe fazer trilha. Já sabe. O negócio é conhecer na trilha, né? Em relação à propriedade particular, a gente também foge. A gente também fugiu lá das propriedades particulares. Mas a gente teve um caso, por exemplo, em um trecho que a gente não teve como fugir, né? Então, a gente entrou em contato com o proprietário de uma fazenda e o proprietário, a gente ligou e tal, o proprietário ficou meio assustado, o que é isso? Não, mandei material da rede para ele, olha, é assim que funciona e tal. Papá. E qual que foi a argumentação? Hoje a trilha passa lá, parceria, né? Mas qual que foi a argumentação? A argumentação foi, olha, a turma da bike já passa na sua propriedade direto, não é? É. Qual que é o controle? Zero. Né? Então, eles já passam lá. Então, o que a gente propõe? A gente vai para a sua propriedade, a gente sinaliza a sua propriedade. Então, aquele cara que entra lá de bike e se perde lá dentro, não vai mais perder. Né? Exato. Além de uma oportunidade futura de geração de renda dentro da propriedade, por um apoio, né, um serviço de apoio, aquele cara já não se perde mais. Então, o que a gente fez? Esse foi, inclusive, o único ponto que a gente botou plaquinha mesmo. A gente além da sinalização pintada, a gente colocou uma plaquinha lá com a pegada, né, e botou embaixo assim, permaneça na trilha, propriedade privada, permaneça na trilha. Uma forma simpática de falar, não saia da trilha, né? E aí, no dia que a gente foi lá sinalizar, recebeu a gente super bem, botou uma picape à disposição, tinha lanche, água, suco, parceria super bacana. Então, a gente conseguiu com esse argumento, falando, olha, se a gente não está lá com você, isso acontece na sua propriedade de qualquer forma. Agora, se a gente estiver junto, a gente tem uma chance maior dessa coisa estar ordenada dentro da sua propriedade. Foi na hora que ele abraçou e hoje a trilha passa lá dentro. Beleza. Maravilha. Temos aqui tempo para mais uma pergunta. Uma pergunta, aqui. Por favor. Vamos lá. Eu sou de Brasília também e a gente está terminando de formatar lá as trilhas e o trecho que passa é em Braslândia, né, que é uma cidade satélite do Distrito Federal. E a gente também tem esse problema lá de propriedade privada. Uma das perguntas que eu ia fazer era sobre isso, sobre a passagem de propriedade privada. Um dos problemas eu estou resolvendo, tentando resolver fazer uma outra cerca na divisa, fazer um corredor realmente. Ainda não sei se vai dar certo, mas a gente está vendo aí para depois passar. A outra coisa que eu queria falar é sobre a questão do SGS, que é o Sistema de Gestão de Segurança. Realmente, você tem a questão de você assumir o seu próprio risco. Só que a partir da quinta morte, o Ministério Público vai lá e fecha a trilha. Entendeu? Então, a gente é de Brasília, tem fiscal lá, tem mais fiscal do que gente. E aí, a partir da... beleza, você assume seu risco. A partir da quinta morte, meu próximo final de semana, a trilha está fechada, porque eu que sou responsável, não vou poder fazer a trilha, porque o sistema de gestão de segurança não está implementado, porque é uma trilha de recreação. Entendeu? Então, assim, eu sei que Brasília funciona totalmente, o Distrito Federal, na verdade, funciona totalmente diferente dos outros estados, porque nós não temos municípios. Nós temos as regiões administrativas, que têm administradores indicados por políticos, não temos prefeitos indicados. Então, assim, resumindo, a lei sempre é estadual, não tem lei municipal, mas nós temos lá todos os critérios dessa questão. Então, assim, a gente está insistindo para implementar a gestão de segurança em todas as trilhas, porque alguns locais já foram fechados por conta de que pessoas vão por recreação, que é o nome que se dá, não é turismo, recreação. A partir do quinto acidente, o Ministério Público fecha e quem é responsável acaba pagando por isso. Então, eu queria que a gente debatesse sobre essa parte aí. A questão é toda complexa, né? Acho que a Rose trouxe muito bem isso, de mostrar que
Parece simples, mas não é, né? Então tem essa questão do direito de passagem que precisa ser enfrentada, tem essa questão da segurança que precisa ser enfrentada, para isso que a gente está discutindo, amadurecendo. Tem o bom exemplo, a gente percebe, especialmente nessa questão do direito de passagem, a gente percebe que quando se tem o vizinho e está legal no vizinho, aquele camarada já começa a ficar mais flexível. É um ponto importante. Agora, os órgãos também, quando tem a administração numa determinada área, aí eles têm as responsabilidades sobre a segurança dos visitantes também, enfim. São várias camadas, vamos dizer assim, de complexidade que a gente tem numa simples trilha. Vamos ter mais, acho que direito a mais uma pergunta aqui, por favor. Duas, beleza. O mestre. Fábio do Amapá, da empresa Amazônia ao Extremo. E as unidades sem o plano de manejo, para eu poder implementar uma trilha, como é que fica? A legislação diz que quando não tem o plano de manejo, você tem que tomar as medidas simplesmente para garantir a segurança e a integridade do ambiente. Agora, existe situação em que existe o uso, e a gente enfrenta isso muito, e você não tem ainda o plano de manejo. Então, nesses casos, a gente toma as providências para exatamente administrar e garantir a integridade do recurso natural. Perfeito, muito obrigado. Mas a última, gente, por favor. Tem a Márcia aqui também. Desculpa, a Márcia já tinha levantado a mão aqui, deixa as senhoras primeiro. O problema é o pessoal lá que está na internet aí. Som. Ok. Não adiantou, não. Vai, Márcia, eu repito a tua pergunta aqui. Faz no Goguá. Ok, falo alto no microfone, tá tudo certo. Ixi, agora deu microfonia. Não, eu queria, a gente tentar aí o trabalho de vocês incrível sobre esse processo todo de implementação de trilhas. E eu queria, minha pergunta é sobre como é que a gente está trabalhando, ou que metodologias a gente está utilizando para fazer uma avaliação continuada do impacto nas trilhas, tanto nas unidades de conservação, a gente tem isso às vezes no plano de manejo, mas a gente não tem, tem já alguns estudos, não muitos estudos, sobre o impacto nas próprias comunidades, porque a gente sabe que muitas vezes isso gera a chegada de pessoas novas, com novos costumes, isso gera algumas questões. O próprio impacto sobre o pisoteio, a fala, as pessoas gritam sobre a fauna, enfim. Que metodologia está sendo trazida para que a gente consiga, então, fazer essa avaliação de impacto? Acho que aí ICMBio talvez possa ser a melhor forma de responder. Legal. A Márcia está perguntando, obrigada. Só vou repetir aqui para quem não ouviu, que está aí, sobre os impactos. O que a gente está fazendo para monitorar e avaliar os impactos? Eu posso te dizer uma coisa, Márcia, 95% dos estudos sobre impacto nas trilhas, eles são feitos ao longo do leito da trilha e numa margem muito estreita. Então, claro, ali você observa os impactos bióticos, abióticos são percebidos ali, mas naquela escala reduzida da trilha. Agora, na escala da paisagem, e aí entram as comunidades, aí entram os corredores, aí eu acho que é um pouco até o tema da palestra que você estava aqui um pouco antes, qual o impacto positivo, os estudos não se debruçam muito sobre isso. Eu lembro bem, eu acho que 95% dos estudos sobre impacto são limitados ao eixo da trilha, onde claramente você vai observar, se é uma abertura, então, aí você vai observar os impactos na biota muito concentrados. Então, a gente precisa monitorar, a gente está engateando ainda no monitoramento, precisa melhorar, precisa incrementar, mesmo nas unidades de conservação, a gente ainda já avançou bastante, mas até no monitoramento do número de visitas, a gente ainda está, vai ser tema também de uma mesa aqui, a gente ainda está caminhando, mas eu inverto. Eu acho que a gente tem que perguntar também sobre os impactos na escala da paisagem e tentar ver os impactos positivos e não ficar fechado naquele da trilha, do cortou, do pisou, do erodio, que isso tudo é manejável, em certa medida, quase tudo, né? Enfim, é uma outra ótica.
Vamos encerrar com a última pergunta do amigo, por favor? Olá, Eduardo, de Santa Catarina. E eu não posso voltar para Santa Catarina sem pegar dicas aí dessa mesa valiosa aqui, no que tange a captação de recursos financeiros, né? Não há orçamento privado que suporte aí implementar uma trilha de longo curso, né? Então eu queria pegar uma ou duas dicas aí dos participantes, formas de captar recursos financeiros para uma trilha de longo curso. Ricardo, ajuda aí. Recursos financeiros, como é que a gente pode captar recursos financeiros para a implantação de uma trilha? Bom, eu vou falar da minha experiência, né? No Caminho das Ararunas, como é que eu faço a implementação no caso da sinalização, de placas, né? E eu falei na minha, não sei se você viu minha fala aqui, eu tento não depender do Estado, né? Então, a gente construiu isso através de parcerias com empresas da região, como farmácias, supermercados, clínicas odontológicas, e até amigos que gostam e amam a trilha, mas que são empresários. Então, a gente consegue fazer, claro que tem parceria também com prefeituras, tem parceria com outras instituições, mas a gente não fica só na dependência do Estado. Então, a gente procura essas empresas médias e pequenas, que estão ali no entorno da trilha, na região, para que elas... E elas gostam de ter a marca dela, a logomarca, como eu falei, porque se ali tem uma ruína histórica e a pessoa, tantos quilômetros, numa comunidade, vem encontrar uma ruína histórica de tal... ou então uma ruína que relate algo sobre uma guerra que houve entre os povos indígenas da Paraíba e Rio Grande do Norte, então vai estar lá uma placa bilíngue, mas vai ter a logomarca da empresa dele. Então, a gente percebe que tem empresa que ela quer ter a logomarca dela lá. Então, eu acho que na minha região tem dado certo, eu acho que em outras trilhas, de repente, pode dar certo também dessa forma. Como é que é? Não, o Caminho das Ararunas hoje ela está na governança sobre a articulação do Fórum de Turismo Curimataú. Sim. Ah, sim. Não, nesse caso... Sim, desculpa, é porque eu não tinha entendido a pergunta. Não, nesse caso, a gente está transformando numa associação, a gente está transformando. Gente, obrigadíssimo pelo interesse, pelas perguntas, pela conversa ótima. Eu tinha um comentáriozinho delicado para fazer sobre o que cada um falou aqui, mas depois eu falo em particular para a gente poder abrir o espaço para a próxima palestra. Agradeço muito ao Júlio, ao Ricardo, à Rosa, ao Ivan, e vou mandar por escrito para vocês, pelo e-mail. A próxima mesa, gente, obrigado. A próxima mesa, então, ela vai tratar sobre as instâncias de governança de trilhas de longo curso, com o Celso Júnior, com o Milton Dines, com a Mara Moscoso, o José Assis, o Júlio Jomet e a moderação do nosso querido Hugo. Obrigado, gente, valeu pela paciência. Até. Ei, som, teste.